Uma pessoa consegue fazer história sozinha? E se sim, como seria essa pessoa? Um Zé Ninguém, um zero à esquerda ou uma pessoa forte, mandona, que influencia os outros? O Getúlio Vargas ele pode ser visto sim como um nome forte da política brasileira. Ele deu até um nome, né? Era o nome da época política em que ele governou, leva o nome dele, Era Vargas. Ele era nacionalista, autoritário, controlador, popular. Mas é claro que ninguém governa sozinho sem oposição. Então, essa figura famosa que governa o país por tanto tempo, são 15 anos governando o país, tem que ser analisada dentro da história e não só como se ela tivesse feito história sozinha, como se a história fosse, como se ela mesma fosse a própria história, entendeu? Então a gente vai dividir esse vídeo em algumas partes, porque, gente, senta que vem matéria, tá? Vamos lá. Depois dessa introdução, a gente vai entender que a Era Vargas se divide em 3 períodos. O governo provisório, a luz está melhor aqui, né? Está melhor aqui. Governo provisório, não, aqui está melhor. Governo provisório, governo constitucional e o Estado Novo. Gente, bem, pensa comigo. Se teve tantas divisões dentro do próprio governo de Getúlio, quer dizer que desde o início ele mandou sem precisar impor sua vontade? Acho que não, né? Vou fazer um apanhado dessas fases da Era Vargas, sempre tentando analisar as conjunturas, fazer um panorama geral sem me ater muito a detalhes, tá bom? Primeiro, governo provisório. Primeiro governo, quando Getúlio Vargas chega ao poder. Bem, gente, o governo provisório é algo provisório. Então Getúlio acabou de dar um golpe, ninguém sabe o que vai acontecer, nem ele sabe, né? E é lógico que é preciso manter perto do governo ou manter perto os amigos e manter longe os inimigos, né? Então, para isso, ele faz alianças, né? Como faz essas alianças? Dando alguns presentes para os amigos, dando alguns cargos, né? Coisa que a gente conhece até hoje na política brasileira. Outro grupo que poderia se tornar um inimigo do Getúlio Vargas eram os trabalhadores. A economia do café vinha mal e Getúlio foi um visionário, né, ao olhar com muito carinho para esse grupo de trabalhadores, para o setor industrial. Ele acaba controlando esses trabalhadores e ele toma, para isso, ele toma uma série de incentivos, de atitudes que regulam esses trabalhadores, como as leis trabalhistas, que regulavam o trabalho, entre outras. A gente vai falar mais sobre isso. Então, o objetivo dele nesse governo provisório foi estabelecer-se no poder e afastar qualquer risco, qualquer perigo de revolta, aproximando-se dessa classe trabalhadora. Isso já era possível de perceber no governo provisório. Tá? No governo constitucional, que vai de 34 a 37, quer dizer que vai acontecer o que nessa época, gente? Vai haver uma constituição. Até então era o governo provisório, o governo de entrada, né? Então, no governo constitucional vai haver uma constituição, ou seja, leis vão ser elaboradas para subsidiar esse governo, para que ele governe. Por que essa Constituição é feita? Talvez Getúlio ia querer governar sozinho mesmo, para ele tudo bem. O problema é que tem oposição, né? E a oposição paulista ela continua sendo uma pedra no sapato de Getúlio. E os civis também não deixam de... Eles não aceitam muito esses ares autoritários que o Getúlio está começando a ter. Ele já mostrava isso durante o governo provisório. Então, eles organizam uma luta contra o próprio governo federal. Paulistas contra o governo federal. É uma guerra civil que acontece em São Paulo, que força Getúlio a fazer uma Constituição. E essa Constituição foi um marco. Por quê? Porque ela disse... eu falei que eu não ia falar em detalhes, né? Mas essa Constituição tem que ser falado, esses pontos, que são coisas inovadoras para a época, como o voto feminino, o mandato de presidente de 4 anos, não ia ter mais vice-presidente, e a consolidação de leis trabalhistas, como esse governo constitucional, já que ele colocou que
seria eleito, o mandato de presidente seria de 4 anos, esse governo, ele foi eleito, né, indiretamente em 34, então ele teria que governar 34, 35, 36, 37, 38. Mas isso vai acontecer? Não vai acontecer. Por que não acontece? Porque vai acontecer antes a ditadura do Estado Novo, quando Getúlio Vargas dá um golpe e instaura no Brasil uma ditadura. Um governo totalitário, nacionalista, enfim. Então, isso a gente encerra a fase do governo constitucional e inicia o governo do Estado Novo. Mas antes, vamos pensar. Por que Getúlio deu o golpe? Né? Gente, por causa da sua veia totalitarista e a resposta fascista dele, dessa veia fascista dele, contra o medo do comunismo. Bem, o Getúlio, ele queria ser reconhecido como o pai dos pobres, né? Como uma figura popular, populista, que abraça o trabalhador, ao mesmo tempo que ele não queria seus trabalhadores revoltados a ponto de tenderem ao comunismo, por exemplo, que era algo que já estava consolidado na Rússia e representava um medo para outros países. Então ele tentou se aproximar de grupos fascistas e comunistas ao mesmo tempo. Até onde deu, ele conseguiu fazer esse meio de campo. Quando foi do interesse dele e ele pensou que de repente esses grupos comunistas estariam se tornando uma ameaça, ele foge a uma situação de ameaça comunista, que é conhecida como Plano Cohen. E essa foi a desculpa para que ele desse um golpe de Estado. Apoiado por quem, gente? Apoiado pelos integralistas, que eram um grupo de veia fascista que tinha como lema Deus, Pátria e Família, bem atual. E ele fecha o Congresso e anuncia uma nova Constituição. E com essa Constituição ele dá início ao Estado Novo, Estado do Estado Novo. Então, gente, vamos à segunda parte. Aliás, a última parte, né? Passamos pelo governo provisório, o governo constitucional e agora a Estado do Estado Novo, que vai de 1937 até 1945. Eu tô olhando aqui, gente, porque eu tô vendo passar aqui o que tá passando para vocês, tá? Bem, Getúlio Vargas começa o Estado Novo como uma Constituição democrática? Não, claro que não. Uma Constituição conhecida como apolaca, uma Constituição abertamente inspirada no fascismo. Aí ele mostra, ele expõe totalmente a sua vertente totalitária, né? O que acontece? O que essa Constituição fala? Ela proíbe greve, prende, exila, invade casas sem mandato judicial, censura e cria órgãos de repressão como DIPs, DOPs, que são responsáveis de censurar tudo aquilo que não era interessante para o governo, ao mesmo tempo que também promoviam tudo aquilo que o governo fazia através de propagandas, como rádio, imprensa em geral. Então, era uma propaganda perfeita da ditadura, porque ao mesmo tempo que escondia tudo que ele não queria que falasse, ao mesmo tempo promovia tudo que ele queria que fosse promovido. Então cria-se a imagem de um líder forte, de um líder populista e um líder bom, né? Porque o que tem de ruim também não é falado, né? Típico de uma ditadura. Então, além disso, ele também controla os sindicatos. Os sindicatos são associações, gente, dos próprios trabalhadores, vamos dizer assim. É quando os trabalhadores se juntam para se tornarem mais fortes e fazerem reivindicações. Então, é um órgão que pode representar um certo perigo. Lembrando que Getúlio tem uma veia fascista totalitarista. Então, ele quer manter sempre o controle desses trabalhadores. Por isso, ele submete o sindicato, através de algumas estratégias, à vontade dele. Então, ele mantém sob controle os trabalhadores. Então, censura, controle dos trabalhadores, propaganda do seu governo. Então, ele consolida, assim, essa imagem de populista, ao exercer esse poder de forma autoritária, mas através das suas medidas populares, submeter o trabalhador à vontade dele. Com isso, ele constrói a imagem do governo dele. Então,
Isso vai durar muito tempo? Não, porque vai acontecer agora o declínio do Estado Novo. O que marca o fim do Estado Novo? O início do fim do Estado Novo? A Segunda Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra Mundial vai exigindo que os países tomem uma posição mais consolidada sobre o lado da guerra que você vai decidir ficar, o Brasil é obrigado a sair de uma neutralidade e se posicionar claramente contra o eixo, contra a Alemanha, os fascistas. Primeiro, ele faz isso em apoio à América, né, principalmente aos Estados Unidos, em que o Brasil ele tem muitas relações diplomáticas, comerciais com os Estados Unidos e não tem cacife para se colocar contra os Estados Unidos, né? E, ao mesmo tempo, ele se coloca contra o fascismo, então, contra os alemães. E o Brasil, inclusive, manda uma força expedicionária para lutar contra o fascismo na Itália, né? Então ele se envolve, inclusive, então essa parte mostra que ele se envolve diretamente na guerra, embora em pequenas proporções. Mas é uma incoerência, né? É uma incoerência. E essa incoerência é que vai gerar o fim do Estado Novo, o início de uma abertura política. Por quê? Como que um governo totalitário, fascista, luta contra os fascistas? Como que ele manda brasileiros combaterem algo que ele está fazendo aqui, em tese? É estranho. Então Vargas, ele se vê meio que encurralado com essa posição dele de lutar contra o fascismo, o totalitarismo. E ele é encurralado por quem? Pela oposição a ele, né, que é muito forte. Então, para que ele tenha um pouco mais de coerência nessas ações, ele começa a promover uma abertura política. E dessa abertura política vai nascer vários partidos políticos, como o PTB, o PSD, a UDN, PSB, o PCB, Partido Comunista Brasileiro. São partidos que se dividem entre liberais, conservadores, comunistas, com peso maior, com peso menor político, alguns apoiados por Getúlio, inclusive a maioria. Então, Getúlio, então você percebe que ao mesmo tempo que ele está proporcionando essa abertura política, ele também se coloca um pouco no controle disso, dessa abertura. Então, gente, o fim do Estado Novo, ele é marcado por essa forte oposição a Getúlio Vargas, que iniciou com o posicionamento dele durante a Segunda Guerra Mundial e o governo totalitário que ele exercia aqui no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, é interessante perceber que para a população ele ainda era um líder muito carismático, muito popular mesmo. E essa popularidade é traduzida em um movimento chamado queremismo, em que com as eleições agora, à espreita de acontecer, com esse contexto de abertura política, as pessoas queriam que Getúlio se candidatasse novamente. Por quê, gente? Porque durante o governo dele, essa imagem de popular, de pai dos pobres, esse trabalho na construção dessa imagem foi muito forte. Então não era de um dia para o outro que ia destruir tudo isso, né? E a oposição também não gostava disso, por isso que a oposição impediu que ele se candidatasse. E perceber essa força popular que ele ainda tinha, eles deram um golpe, mais uma vez, né, e tiraram o Getúlio Vargas do poder. Então, isso é uma ligação que fica para os próximos assuntos, para os próximos temas da aula. Então, vocês percebem que ele sai, mas ele ainda é um líder muito carismático e ainda muito querido pela população.